Boa noite a todos. Nós estamos aqui nesse trabalho que é de Jesus, pedindo aos Espíritos benfeitores, nossos guardiões, para que nos intuem durante esse tema que é alcoolismo e obsessão. O alcoolismo, como a gente já sabe, é uma doença reconhecida já para a Organização Mundial de Saúde, é o CID-10, né? E doença espiritual. O espiritual também, eu vou falar também. E no caso aí a obsessão, essa parte que é a parte espiritual. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos fazer uma abordagem, porque esse tema, como a nossa casa já trabalha com essa situação com os alcoólicos, como o Roberto falou, já é conhecido o alcoolismo e a obsessão. Só que hoje vai ser a didática diferente, né? Eu falo diferente do que o Roberto. Então, o que é o alcoolismo? Né? A gente vai desenvolver isso aí. Quais são os fatores de risco? O que é uma obsessão? Foi o que o amigo falou ali, espiritual. É aí onde que entra a parte espiritual, na parte da obsessão. Quais são as causas? O que acontece? Principalmente a obsessão, quando você deixa o portal aberto, você através do pensamento, você motivou a presença de um espírito malfeitor. Como a gente cuida, ou seja, vai de manter esse portal fechado, como nós devemos fazer. E o que é o alcoolismo e a obsessão na visão espírita? O que é o vício? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Uma pergunta do livro dos Espíritos, na pergunta 909. Sim, é frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é o que? A vontade. Como devemos dentre vós fazer esforço? Então, isso depende de nós, de nosso esforço, da nossa vontade. O vício de qualquer natureza como se diz, é uma rampa que conduz à infelicidade. Isso aí a gente encontra no livro Conflito de Existenciais de Joana de Ângelo. Todo vício é um espírito, sabia? Sei. Toda coisa bem negativa, beber, roubar, matar, é um espírito. É isso. O álcool é um veneno livre. O álcool é um alimento, não é alimento e nem remédio. O álcool não é nem alimento nem remédio. Ele é tóxico, ele adoece as pessoas. Então, eu vou tomar uma, passar a minha dor de cabeça. Não é remédio, não existe isso. O álcool que destrói milhares de criaturas é um veneno livre. Onde quer que se vá, em muitos casos, as fantasias de champanhe ou de uísque, chega a ser convidado, consagrando-se em eventos sociais. Qualquer lugar que a gente chega, está livre, você pode beber, a não ser alguns eventos, né? Um evento espírita, um evento evangélico, você não encontra a bebida, mas os demais você encontra. Nós também frequentamos esse tipo de ambiente, mas a gente evita a bebida, porque a gente já chega com um portal fechado. A gente não permite a ação dos espíritos malfeitores. O alcoólatra, ele não é somente distribuidor de si mesmo, é o perigoso instrumento das trevas. Ela é uma ponte viva às forças arrasadoras na lama abismal. Ou seja, o paciente, né, faz o uso de bebida alcoólica,
não prejudica só ele não. Todo mundo ao seu redor sofre as influências, né? A gente vê aí casamento, né? Casamento de não sei quantos anos acaba por causa do álcool. Os filhos afastam por causa do álcool. Então, é o álcool que é responsável por isso. Então, o que? Nós temos de cuidar dessa parte. Para que não... Principalmente, a gente tem que cuidar da gente. A gente tem esse corpo aqui para a gente proteger. Deus dá um corpo bonito, né? A gente vai e estraga com bebida. Não devemos, nós temos que preservar esse corpo bonito. É o filho do Espírito Santo. Exatamente, nós temos que fazer o possível para manter o nosso corpo, porque a bebida, ela, lá na frente a gente vai ver os problemas que o álcool ocasiona. A doutrina espírita, ela não condena o consumo e utilização de nenhum produto, bem nenhum comportamento, deixando a escolha ao livre-arbítrio de cada um, que ele é responsável pela colheita de que houver plantado, através da lei e causas e efeitos. Então o que? A doutrina espírita não. Ela não preocupa com o que você faz lá fora. Não faz, fica a seu livre-arbítrio. Outra coisa, a doutrina espírita, ela não converte igual. Eu encontro uma pessoa lá e faço, não, você tem que ser espírita, você tem que... Não, ele que vai descobrir a necessidade. Chegando aqui, ele é acolhido. Nós não ir na rua buscar, não, você tem que frequentar a casa espírita. Não, fica no seu livre-arbítrio. Agora, é claro, fica o seu livre-arbítrio, mas você é responsável pela sua colheita. Se você plantou o espinho, você vai colher espinho. Plantou o mal, colhe o mal. Exatamente, é o fruto. Embora a doutrina ela não condena, mas avalia, o que nós estamos fazendo aqui, avalia as consequências dos nossos atos, que pode vir a ter e mostrar possíveis resultados do caminho que estamos tomando, servindo assim como guia de esclarecimento e orientação. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo um esclarecimento, o que é o álcool, o que é a obsessão, e no final a gente vai fazer a orientação, como você deve proceder para você ser, é como se diz, blindado sobre esse terrível mal que é o álcool. Faltou um remédio. Faltou um remédio. É? A comunhão com Deus. Exatamente. É muito importante perceber que, embora muitas pessoas consumam a bebida alcoólica durante suas vidas, nem todos terão a incidência do alcoolismo, ou como se diz, sofrerão impulsão pelo consumo diário, o qual o vício acarreta. A gente vê, muitas pessoas bebem, mas eles têm um certo controle. Mas quem não tem o controle, igual é tratado no AA, né? Evite o primeiro gole, porque você não tem o controle. É uma doença e você não tem o controle daquilo ali. Então, evite. Agora, o que é o alcoolismo? O conceito de alcoolismo. Ele é a síndrome da dependência do álcool. A pessoa que depende do álcool, ele é alcoólatra. É uma doença crônica, onde o indivíduo possui um desejo incontrolável de beber. Mesmo tendo que parar, não consegue se livrar desse vício sozinho. É por isso que a pessoa precisa procurar ajuda. É o consumo consistente, excessivo e a preocupação com bebida alcoólica, ao ponto de que esse comportamento interfira na sua vida familiar, social ou profissional da pessoa. Foi o que nós falamos anteriormente, né? Que o alcoólatra, às vezes fica isolado, perde a esposa, os filhos, porque uma família, perde a família que
aquela família que é responsabilidade do pai, né? Cuidar até uma certa idade para depois os filhos cuidar. Mas aí os filhos, alguns abandonam. Então fica a pessoa, como se diz, sem uma cobertura da família, a não ser algum familiar que vai ao socorrer e abraça. A palavra de Deus diz o seguinte, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Certo. Jesus veio para dar vida em abundância. Igual nós estamos falando aqui, como a gente livrar. Aqui a casa oferece, tipo um tripé. Aqui nós temos o medicamento, né? Através do psiquiatra. Nós temos a psicóloga, que é importante, que a psicóloga que atende nessa casa é especializada em substância psicoativa. Tem vários cursos só nessa área. E a terceira parte, que é a parte espiritual. Então existe esse tripé que a gente recupera o paciente, baseado nesse tripé que a Comunidade Esperança tem. Melhoramento, né? Isso. A nossa cultura, tomar uma dose é a prática associada a algumas comemorações, né? Vou tomar uma, o Flamengo ganhou, ou vou tomar uma que o Vasco perdeu, aí pronto. É um momento bom e divertido, pois atrai especialmente os adolescentes. Isso porque começa mais na fase adolescente que começa o problema do álcool. Aliás, a gente vê cada comportamento irregular. O pai tomando cerveja molha a chupeta do filho. Atitude condenável, a gente já viu. Como é que pode? E com o tempo, tudo passa motivo de beber. Se você bebe no evento, bebe no outro, até em casa, vou tomar uma para almoçar. Tudo é motivo para tomar uma. Nos maus momentos, quando a festa está ruim, você bebe mais ainda, que a festa está ruim. E reencontro ou despedida. Vamos fazer uma comemoração de fulano de tal chegou de São Paulo, vamos comemorar. Então tudo vira. Embora que você faz um bolo, toma um suco, a festa continua. O alcoólatra, ele julga, né? Que ele usando o álcool, ele vai resolver todos os problemas. Sem contar que multiplica o desconforto físico e emocionais. Eles passam a perceber o álcool para tudo. Tudo ele pensa em vou usar o álcool. Até esquece que é dependente. Fala, não sou dependente, eu tomo uma para almoçar, eu tomo uma socialmente, é alcoólatra. Quem fuma um cigarro todo dia, ele é o quê? Fumante. Fumante. E o cara que toma uma todo dia? Então, o álcool ele é usado muitas vezes inconsciente para fugir ou suportar uma realidade. Inclusive, tem vezes que você é um costume muito antigo, que quando a pessoa morrer, fala, vamos beber fulano de tal, rolava só cachaça para esquecer o cara que morreu. Era um hábito antigamente, tinha isso, vamos beber fulano de tal. Olha aí como é que está preocupado. Eu nem sei se vocês observaram o painel de abertura do slide. O cara com uma algema num litro de uísque. Eu vi. Então, está preso naquele caso. Então, de um aliado a alguma situação de crise, de aliado, ele transforma de dependente pessoa no início e achava que se tornava forte. Descobre, como se diz depois, absolutamente fragilizado e merece um desrespeito alheio. Por isso, em certo estágio avançado, o álcool passa a ser considerado uma forma de autopunição e também uma autodestruição. Existem alguns sinais característicos quando tremor leve, principalmente nas mãos.
Nós estamos falando aqui da tendência do alcoólatra, porque existe a síndrome hepatesiana, que também treme as mãos. O odor do álcool. Você chega na feira, meu irmão, você passa um suor desgramado. Um dia de segunda-feira, você passa de um do cara, bolsa, esse cara tomou cachaça o dia todo. Sai no suor. Exatamente, é isso aí. O álcool sai no suor. O odor. Aquela sudorese constante, né? Parece fraqueza do organismo. Sua bastante. O aumento do fígado. No caso da cirrose. A falta de apetite. Você observa, o cara bebe uma, outra, não come nada, tá na feira, aquela farofa gostosa, o cara, não, eu quero tomar uma. Não come nada, ou pelo menos antigamente tinha aquelas, eu tô falando muito antigamente, eu parecia que eu sou antigo, né? Aquele ovo cozido, os caras ainda pintavam o ovo, tomavam e comiam o ovo. E agora o alcoólatra, realmente, ele tomava e não comia nada. Então, isso ocasiona, vocês podem observar que o estômago, se não tem nada ali dentro, né? Se não tem nada sólido, uma feijoada, uma buchada, não tem nada, o cara bota uma pinga, a pinga vai, acha tudo livre, ele vai, acaba com as paredes do estômago. Então, que é por isso. E também tem um problema da alteração da pressão arterial. Olha, vamos para o intervalo, né? Agora, o intervalo. Aí, começando. Dando continuidade, agora nós vamos entrar na parte da obsessão. Vocês estão observando aí, ó, a mulher bebendo, mas o espírito tá lá, o obsessor. Eu vou passar aqui agora um vídeo, acho que muita gente já conhece aqui, é Sozinho, né? São 4 edições, nós vamos passar aqui uma parte para ver até onde os espíritos malfeitores atacam. Oi, amor, cheguei. Tem um espírito aí, ó. Já está sentado aí, já está atrás dele, né? Pode beber. Pode beber, pode beber. Ei, amor, como é que foi lá? Me diz hoje. Tá. Consciente, trabalho demais. Conseguiu fazer o depósito? Se não é para fazer amanhã, A última vez você atrasou. tá, não vou falar dessa vez. Tem problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Paulo. Quero beber cerveja. Quero cerveja. Cerveja. Isso. Você observa que o obsessor está evoluindo. Legal, você lembra do bastante do carro? Gostei sim. Pode ficar. Tá aqui. Eu tô saindo, tá? Legal.
Tava ficar aqui, estou muito cansado hoje. Bom, não vai sair não? Não, ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Aí vocês observaram aí, quem é que bebe, quem saboreia é o obsessor. O cara chega da casa tranquilo, vai pegar a maçã para comer. Aí o pensamento, quero beber, quero beber, quero beber. Então isso é obsessão. Faz com que o cara cheirou a panela, daquela panela bonita de carne, cheirou, mas não comeu por causa do quero beber, quero beber. Isso é o obsessor. O espírito maligno. Exatamente, é ele que faz a pessoa beber. Influi os espíritos ao nosso pensamento e nossos atos. Os espíritos, ele influencia a gente em nossos atos. Aí você vê aí, ó, na mão em cima aí é o espírito. Aí eles estão fazendo as pessoas embaixo de boneco. Então eles influenciam, eles de acordo com o seu pensamento, ele como se diz, ele influi. Se você pensar coisa ruim, vem coisa ruim, mas se você pensar bom, aí ele afasta. Para você afastar o obsessor é fácil, é só você pensar de coisa boa, ele afasta de você. Então o que? Influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Influi tal ponto de que ordinários são eles que nos dirigem. É o espírito que toma conta da gente. Quantos anos vamos ver? Isso. Vamos ver uma coisa na raiva. E a gente recebe as inspirações dos espíritos que nos influencia para o bem e para o mal. Foi o que eu falei. É de acordo com o nosso pensamento que a gente atrai o espírito. Como é que você sabe se é um espírito bom ou um espírito ruim, malfeitor? Que o espírito malfeitor, ele só indica você as coisas ruins, a diferença do que indica você para o bem. Então, e essa circunstância que a gente tem que ver, a gente tem que aplicar em todas as circunstâncias da nossa vida. A gente sempre tem que pensar no bem. O pensamento vem ruim, você muda. Aí, as influências de um lado, né? O lado bom, esse então a parte branca, está influenciando o bem, e o outro está coisa ruim. Então, nós temos que estar blindados sobre essa situação. E a influência espiritual e seus efeitos. A influência positiva, ou seja, os espíritos superiores, ele está propenso ao bem, como nós falamos anteriormente. Então, para que tenhamos influência boa, nós temos que pensar nas coisas boas. E a influência negativa? A influência negativa são os espíritos malfazejos, que ignoram o bem, são os espíritos inferiores. Espírito maligno. E a influência espiritual positiva. O espírito protetor é o nosso guardião, é o nosso anjo de guarda, é o bom gênio e o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudar a progredir. É sempre de natureza superior. Geralmente é uma pessoa que é muito ligada a você. Está entendendo? Algum familiar geralmente é o nosso guardião. Eu acredito que meu guardião, o espírito guardião, é meu pai. Né? Mas só que ele foi depois, né? Foi em 96,
mas ele continua ao lado do meu espírito guardião que me protege. Olha o espírito guardião. Aí nessa categoria inclui todos os espíritos com os quais nos liga por laços afetivos, foi o que eu falei, parentes e amigos. E agora, a influência espiritual negativa. Qual é a influência espiritual negativa da obsessão? Quando você não tem uma fé física. Exatamente. São os espíritos ignorantes de sua situação no mundo espiritual. Ele age no encarnado sem intenção de prejudicar. Ele age naturalmente. E tem a parte aí, que é essa aí, que é a obsessão que nós estamos falando. Os espíritos inferiores atuam deliberadamente sobre o espírito encarnado e não querem prejudicar de alguma forma. Observe que obsessão não é só de desencarnado para encarnado. Existe obsessão encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Um exemplo de uma obsessão de encarnado para desencarnado. Um filho, a mãe mantém aquele quarto, a guitarra, a moto, aquele quadro, e todo dia ela entra naquele quarto, fica chorando, né? Então isso aí é uma obsessão. Ela está prejudicando o filho lá no mundo espiritual. Ele não consegue desamarrar do mundo terreno por causa da obsessão da mãe. Assim vice-versa, né? Exatamente, foi isso que eu te falei, que existem vários tipos de obsessão, né? Encarnado para encarnado, né? Por exemplo, agora vamos citar uma obsessão encarnado para encarnado. Um casal, né? Ele se separa, a mulher não quer ele e ele continua, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Isso aí é uma obsessão. É diferente de opressão e possessão? É diferente. Exatamente. Aí ó, você já começou, já tem conhecimento aí. Aí já é uma parte, a obsessão ela é dividida em 3 partes. A simples, fascinação e subjugação. É o que você está falando aí. É uma da divisão da obsessão. Que a possessão é a parte da subjugação. É aquela que você não tem o controle de si próprio. Então essa parte, a possessiva. Que antigamente tinha, eram os padres, né? Que tinha tirar o demônio, exorcismo, né? É isso. Que hoje não usa mais esse termo. Então, tanto o encarnado quanto o desencarnado se deve oferecer tratamento fraterno, cada um de sua maneira. Todos os dois estão doentes. Olha aí, ó. Ela bebendo, fumando, né? Essa aí está completa. Então, temos que oferecer um tratamento, né? Fraterno para essa pessoa, cada um de sua forma. A vontade, foi o que nós falamos, principalmente a vontade. Quando a gente tem vontade, a gente consegue. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, frequentemente fazendo esforço mais insignificante. O que falta é a verdade. Quanto dentro de vós fazer os esforços, nós temos que sempre estar com a vontade. Isso aí está no livro dos Espíritos, na pergunta 909. Agora nós vamos aqui agora para o tratamento da casa espírita. Você observa que as palestras espíritas, principalmente
nós citamos as fontes. Isso aqui que eu estou falando não é pensamento meu, não. Tudo está com a fonte. Então, como a casa espírita pode ajudar? Através dos passes. Passe foi o que acabou de passar. Nós fomos lá receber o passe. Então, mas ali, eu vou para a casa espírita tomar um passe, mas não é só isso. Você que entra na sala de passe, você tem que estar mentalizando Jesus, fazendo uma oração, prestando atenção naquelas palavras e pedindo a sua ajuda e a vontade, que eu falei antes, vontade de melhorar. Não adianta você entrar na sala, tomar passe, chega lá e senta, não. Por quê? Aquela sala está toda preparada para receber. Então, chega você lá, sem interesse nenhum, senta só por sentar, não. Você está prestando atenção e a vontade de melhorar. Aquele é o momento que você pede a Jesus: estamos aqui nessa casa de oração, nesse momento, me ajude, me faça o possível para que eu me liberte. Faça a sua prece naquele momento. É de fundamental aquela parte quando a gente está no passe. É fundamental. A outra parte é a água fluidificada. Aquilo ali é remédio, gente. Aquilo ali é remédio. Antes de os pacientes, no caso nós, adentrar naquela sala, aquela sala foi preparada. Aquela água foi feita através de oração, invocando os espíritos benfeitores para colocar remédio naquela água. E na parte espiritual, o remédio, até o copo ali já sinaliza que é para você. Então é importante aquela água. Aquela água fluidificada, gente, não é para beber. Tchau! Beba aquela água saboreando. No mínimo 3 goles. Não vira de vez igual um suco de maracujá, não. Isso é bom. Saborear, você sente. A outra parte é a prece. Foi o que eu falei. Aqui, tudo que nós fazemos, início é a prece. Você vê que a gente vai começar qualquer atividade, a prece. Quando você estiver na sala de passe, prece. Aqui, quando você for descansar, às vezes está aquele barulho no alojamento, você senta no lugar só, alheio àqueles assuntos. Então a prece é fundamental. A prece não é para ser... Aliás, a prece só pode ser só se você estiver numa aflição, né? Aí você pede de qualquer jeito. Mas não, você está na sua casa, vai para uma sala, certo? Aqui você pode sentar ali, ó, sozinho. Faz individual mesmo. Mas a prece individual, eu estou falando na prece individual. Às vezes no alojamento está conversando, está roncando demais, tal. Então você vem aqui, senta ali, faz sua prece e depois retorna. Então é um momento que você conversa com Deus e com fé. A prece tem que ter fé. Se fizermos a prece, não. E principalmente a prece de você sozinho. Que é que você pensa e começa a falar. Aquilo ali é a prece mais sagrada, é aquilo ali, porque é a voz do coração. Não é, existem as preces, né? Que as pessoas têm a prece, a oração dominical, Papai Nosso. Muita gente está aqui decorado, não sabe o que isso significa. Nada a ver. Então, você pode fazer sua prece. Antes da prece, a fé. Exatamente. E o que mais que a Casa Espírita oferece é o ensinamento. Nós estamos aqui, né, estendendo, compartilhando com vocês o que a gente estuda, né? Eu tenho vários dias que eu estou estudando isso aqui e compartilhando com vocês. Não adianta eu ficar lá em casa estudando para mim só. Não, a gente tem que compartilhar com os demais. Isso
é que a Casa Espírita desempenha muito bem essa parte. É a parte do ensinamento através das palestras, Entender dos a dificuldade cursos. de cada um, né? Exatamente. De graça receber, de graça dar, né? Exatamente. Muito bom. Então, a gente, para concluir, o álcool vicia. Não seja a próxima vítima. Vamos evitar o máximo. O álcool vicia. Não seja a próxima vítima. E aí, damos graças a Deus, né? Aos auxílios dos espíritos benfeitores que nos auxiliou durante esse trabalho, e muita paz a todos.